Irmãos, o que Jesus falou, eu quero procurar ser breve, é uma das coisas mais importantes sobre fé. Quantos consideram que ter fé é importante? Porque nós precisamos de fé para tudo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé para viver. Romanos 1 diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não é igual aquele irmão novo convertido que nunca tinha lido a Bíblia e teve uma oportunidade um dia de falar para um grupo de irmãos e falar de fé, e ele estava todo empolgado, mas ele não conhecia a Bíblia, e é um perigo não conhecer a Bíblia. É um perigo. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas o irmãozinho que não conhecia a Bíblia e foi falar de fé, ele terminou dizendo assim: olha, então irmãos, como diz aquele versículo, eu vou andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Versículo. Eu fico preocupado que às vezes quem no Rio está achando que é versículo mesmo, mas não é versículo, só se estiver escrito lá em São Caetano, São Gilberto, não sei das quantas, mas não é versículo. Só que o irmão achava que era versículo. Mas a Bíblia fala tanto de fé. Nós precisamos de fé para viver, porque o justo viverá da fé. Nós precisamos de fé para orar, porque tudo que pedirmos em oração, crendo que recebemos, já é nosso. Nós precisamos de fé para falar aquilo que Deus promete. Falar, confessar, declarar. Segundo aos Coríntios 4:13 diz: eu criei, por isso falei. Então, fé para falar o que Deus diz. Nós precisamos de fé para realizar a vontade de Deus. Porque fé sem obras é morta. Fé sem ação não é fé. É um fingimento de fé. A fé tem que ser ativa, ela tem que produzir, ela tem que nos levar a um efeito. Você lê Hebreus 11, os heróis da fé, está escrito que Noé creu, e então ele construiu a arca. Abraão creu, e então ele obedeceu e foi para a terra que Deus havia mandado. Jacó creu, e então abençoou e profetizou sobre o futuro das 12 tribos de Israel. Moisés creu e recusou ser chamado filho da filha de Faraó, saiu do palácio. Todos os homens da Bíblia que creram, fizeram algo pela fé. Venceram gigantes, mataram leões, fecharam a boca de leões, fugiram da morte, venceram a morte, venceram exércitos, conquistaram reinos pela fé. Então a fé nos leva a viver, a orar, a falar, a receber as promessas de Deus. Tudo é pela fé. Agora, o essencial, e nós precisamos sair daqui entendendo isso, irmãos, é que a fé não é colocada em coisas nem em conceitos. Quando a gente deposita uma confiança num conceito, isso é uma crença. Mas a fé verdadeira e operante, ela é depositada numa pessoa. Diga comigo: a fé operante é depositada numa pessoa. Em quem nós depositamos a nossa fé? Em Deus. Tenham fé em Deus. Em João 14, Jesus ensinou a mesma coisa, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Então a fé é numa pessoa. A nossa fé tem que estar em Deus. O que significa isso, irmãos? Significa então que para a gente ter uma fé operante e depositar verdadeiramente a nossa fé em Deus, nós precisamos saber quem Deus é.
e o relacionamento superficial de muitos crentes com Deus impedem que esta fé seja uma fé poderosa. Porque se nós não soubermos quem Deus é, se nós não tivermos conhecimento daquele em quem nós cremos, a nossa fé vai ficar pequenininha. Se nós não conhecemos de verdade quem Deus é, se nós não conhecemos e não sabemos da sua grandeza, do seu poder, quem Ele é de verdade, a nossa fé fica só patinando. A nossa fé não opera de verdade. Por isso o apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Mas tem muita gente que não conhece a grandeza de Deus, não sabe de verdade em quem tem crido. Nós temos que conhecer que Ele é Deus, que Ele é o nosso Pai Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Pai perfeito, glorioso, santo. Às vezes, algumas pessoas, porque tiveram deficiência ou dificuldade no seu relacionamento com o pai, muitos aqui talvez nem conheceram seus pais ou não tiveram convívio com seus pais humanos, muitas vezes têm dificuldade de entender a figura completa de Deus Pai. Mas nada pode mudar a grandeza de Deus Pai no nosso entendimento, no nosso coração. Nós precisamos conhecê-lo como Pai perfeito, como Pai poderoso, o Pai protetor, o Pai provedor, o Pai que está junto, o Pai que ama, o Pai verdadeiro, o Pai justo, o Pai grandioso que Ele é. Tenham fé em Deus. Ele não vai desamparar, Ele não vai deixar de cuidar de você, Ele não vai falhar com você. Quando Jesus está dizendo tenham fé em Deus, é como se Ele estivesse dizendo acredite em Deus em todo o tempo, Ele não vai falhar com você. Saiba quem Ele é. E para isso também, irmãos, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Quem você é em Deus. A primeira tentação de Jesus, quando o diabo se aproximou de Jesus para tentá-lo, e Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites, o tentador se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. A essência dessa tentação não era um apelo à fome que Jesus estava de comida, de pão. O maior perigo dessa tentação, e a estratégia do tentador naquele momento, era questionar a identidade de Jesus. A intenção do diabo naquela primeira tentação não era quebrar o jejum de Jesus, fazendo-o comer pão, mas era lançar dúvida sobre a identidade do Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, disse o tentador, se tu és o Filho de Deus. O diabo sempre vai agir dessa forma sorrateira e mentirosa, lançando dúvidas. Se tu és. Quantas vezes o diabo lança uma dúvida no coração de muitos crentes, dizendo assim: se Deus te amasse de verdade, você não estaria passando por isso. É seta do diabo. Se você fosse filho de Deus mesmo, Deus já teria te respondido. Mentira do diabo, é o tentador. Ah, se Deus se importasse com você, você não estaria nessa pindaíba. Até quando você vai ficar assim? Deus não se importa com você não. Aliás, ninguém se importa com você não. Quem é que lança essas
setas de dúvida, é o diabo, é o tentador. Ele lançou essas setas em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, olha, você está com fome, transforma essas pedras em pães. Irmãos, cuidado com a tentação do diabo, porque ele vai querer lançar dúvidas no seu coração sobre Deus. E ele vai querer lançar dúvidas no seu coração sobre a sua identidade em Deus. É assim que o diabo age. Tem um livro do C.S. Lewis, um autor fantástico do século passado. Ele é um livro chamado As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É uma ficção, é uma história imaginária que ele criou de um diabo experiente treinando um diabinho, sobrinhozinho, que está começando a carreira de tentador. É muito inteligente, não é um texto bíblico, mas é muito pertinente, sábio demais, e coerente com as Escrituras. E aí, no desenrolar, aquele diabo discipulador manda cartas, em todo o livro transcorre o diabo que está treinando o diabinho, mandando cartas para ele. Então, o diabo treinador, o diabo que é o discipulador, ele chama-se Mal Danado, e o sobrinho dele que ele está discipulando é o Vermelindo. Então, as cartas são assim, de Mal Danado para o Vermelindo, e ele vai dando estratégias para o seu discípulo de como atrapalhar a vida dos cristãos. O novo convertido que começa a ir para a igreja, o mal danado manda cartas para o seu discípulo: olha, você tem que cuidar desse seu cliente, desse seu paciente, para ele não ouvir as palavras do inimigo. E aí eles chamam Jesus de inimigo, e é óbvio, porque eles estão do lado de lá, eles são inimigos. Você não pode deixar ele prestar atenção nas palavras do inimigo. Faça com que ele fique olhando para aquele vizinho dele que dá mau testemunho. Olha a estratégia do diabo. Numa outra carta, o mal danado está instruindo o Vermelindo a criar confusão entre o filho e a sua mãe. Olha, gera contenda entre eles. Você não pode deixar que eles vivam bem, porque esse filho está indo para a casa do inimigo e a mãe dele não. Nós precisamos bloquear isso. Então, irmãos, o diabo, ele vai agir como ele puder para criar dúvidas no seu coração, para impedir que você conheça Deus, que você ouça verdadeiramente a palavra de Deus para a sua vida. E vai gerar essa dúvida. Mas o que Jesus nos ensina? Tenha fé em Deus. Se o diabo um dia tentar você dizendo: se você fosse filho de Deus, não estaria acontecendo isso, bate o teu pé e diz assim: sai daqui, Satanás, porque eu sou filho de Deus, sim, está escrito e é verdade, eu sou filho do Deus vivo. Sai para lá, Satanás. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvida. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Não precisa ficar correndo atrás de um sinal, de um trovão para acreditar. Acredita naquilo que está escrito. Acredita na palavra de Deus. Quando a gente tem fé em Deus, nós temos toda a confiança na palavra que Deus diz. E aliás, em Mateus 8, quando um centurião, que era um soldado romano, em Cafarnaum, chegou até Jesus e disse: Senhor, o meu servo está doente, por favor cure-o. Jesus disse: eu vou até a sua casa. O centurião disse: eu não sou digno de que entres na minha casa, mas manda só uma palavra tua, Jesus, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Se eu digo a um vai, ele vai. Se eu digo a outro vem, ele vem.
então eu sei o que é o poder da palavra de quem tem autoridade. Então Jesus, diga apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Irmãos, era um estrangeiro falando com Jesus. É como se fosse uma pessoa que não é batizada falando com os crentes diante de Jesus. E Jesus disse assim: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, a fé dessa pessoa que ainda nem é batizada, eu nunca encontrei dentro de um crente na igreja. Aí é um tapa na cara de todos nós. Mas foi isso que Jesus falou lá em Cafarnaum, quando um homem romano disse: Jesus, basta apenas uma palavra tua e tudo vai estar resolvido. Isso é fé. Isso é acreditar em Deus, é acreditar na palavra de Deus, e não precisa ficar inventando nada. Não precisa sentir: ah, pastor, eu não estou sentindo. O que é a fé? A fé é sentir? A fé é ver? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos. Diga comigo: a certeza, absoluta certeza daquilo que eu espero. E também a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não vemos. Diga assim: a prova concreta, a prova material daquilo que eu não estou vendo, não estou sentindo, mas eu creio, é provado, é verdadeiro, é meu, em nome de Jesus. Isso é fé. Fé é a prova daquilo que você não vê. Ah, pastor, eu estou vindo na igreja, não estou mais sentindo a presença de Deus. Não, fé não é sentir, fé é acreditar. Tenha fé em Deus. Ah, pastor, eu não estou vendo mais Jesus agir no nosso meio, mas Ele prometeu. Fé é acreditar. Ele disse, isso é a verdade. Veja um texto comigo em João 12, Evangelho de João, no capítulo 12, esse texto é glorioso. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Quem estava aqui domingo passado? Tudo o que fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Olha Jesus orando aqui: Pai, glorifica o teu nome. Tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Uma voz poderosa, como uma voz de trovão. Imagina o impacto de alguém ouvir essa voz do céu. E o nosso Deus é um Deus que fala. E a voz do Senhor troveja sobre as águas. Nosso Deus é poderoso. Sabe aquela voz do Cid Moreira? A voz de Deus é muito mais poderosa, muito mais gloriosa. Veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, verso 29, olha só. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha lhe falado. Foi tão forte que alguns disseram: é um trovão. Outros disseram: um anjo falou com ele. Mas olha o que Jesus diz no verso 30. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. E eu fiquei meditando nisso e Deus falou comigo: por que Jesus disse que essa voz não veio por causa dele? Sabe por quê?
Porque Jesus sabia plenamente quem Ele era. Ele não precisava de uma voz confirmando quem Ele era ou o que o Pai faria. Ele sabia. Você tem convicção de quem é Deus. Você tem convicção de quem você é em Deus. A fé depende disso. E para encerrar, irmãos, eu quero ir para Mateus capítulo 14. Versículo 25 em diante. Esse texto nos ensina muito sobre fé. E muito sobre como a incredulidade anula a fé. Mateus 14, versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Diga comigo, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Observe o que a Bíblia nos ensina. Jesus estava andando sobre o mar estava agitado, o vento era forte, as ondas eram violentas, e Jesus andando sobre as águas. Jesus é poderoso, irmãos. É nele que nós confiamos. Jesus não está numa cruz, Jesus não está numa sepultura, Jesus não está enquadrado, fechado lá no céu, sentado só num trono, não. Jesus está conosco todos os dias. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que anda sobre as águas. Jesus é maravilhoso. Aí os discípulos começaram a ficar com medo e gritaram de medo, achando que era um fantasma, e Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Essa palavra de Jesus é para nos incentivar a ter fé. Ouça e saia daqui com essa direção de Deus para a tua vida. Primeiro, coragem. Segundo, Jesus disse: sou eu. Terceiro, Ele disse: não tenham medo. Por que Ele disse sou eu? Porque a fé tem que ser depositada numa pessoa. E esta pessoa é Deus. Ouça bem uma verdade: quando você conhece o Deus que se apresentou a Moisés numa sarça, dizendo: eu sou o que sou, a tua fé está depositada na pessoa certa. Quando você conhece aquele Deus que diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te abençoa. Quando você sabe quem Ele é, você vence os medos e age pela fé. Sou eu, disse Jesus. Para mim, irmãos, aqui Jesus está dizendo para eles: ei, tenham fé em Deus, e sou eu que estou aqui, eu sou o teu Deus, sou eu que me aproximo. Para nós nessa noite, igreja, Jesus está dizendo: ei, tenham fé em Deus, sou eu que estou me aproximando de você, sou eu, Jesus, que estou segurando na tua mão. Ei, não tenham medo, igreja do Jaguaré, sou eu que estou cuidando disso por você e para você. Não tenham medo, sou eu que estou me aproximando de você. Não tenham medo, sou eu que estou chegando, sou eu que estou entrando na tua casa, sou eu que estou mexendo com a tua estrutura. Parece que está ficando pior, mas não, eu estou consertando tudo e fazendo tudo novo na sua vida. Jesus está dizendo: sou eu. Não tenha medo. Se você já leu o final do Evangelho de João, quando Jesus foi
preso no Getsêmani, quando os soldados chegaram junto com o traidor Judas Iscariotes e foram perguntando: cadê Jesus? Cadê Jesus? Queremos Jesus. E Jesus mesmo perguntou: quem vocês estão buscando? Jesus de Nazaré. Jesus deu um passo à frente e disse assim: sou eu. Sabe o que aconteceu? Vem aqui, alguns irmãos aqui. Vem cá. Vocês que estão aqui na frente, corre aqui. Jefferson, David. Pode vir, vem cá. Mais uns dois. Quem lá? Quem mais me ajuda aqui? Vem lá. Aí, mais três. Pode vir. Vem, André. O Jefferson que está aqui com essa camiseta bonita de fé, ele vai ser o Jesus aqui no Getsêmani. Jesus está aqui. Fica ali. Os soldados chegaram para prender Jesus. Todos esses aqui são soldados que o Judas Iscariotes falou: Jesus está lá no Getsêmani e nós vamos prendê-lo. Vocês conhecem a Bíblia, né? Vocês sabem o que aconteceu quando ele falou: sou eu, né? Vamos garantir aqui para não ter erro na peça, aqui, no filme. Então vamos lá, agora Jesus está aqui, os discípulos estão aqui com ele, e os soldados vão chegando, vai chegando devagar, porque estão querendo prender Jesus. Vocês estão muito bonzinhos assim, ó. Vai com raiva mesmo. Quem é Jesus? Quem vocês estão procurando? Jesus. Então fala: sou eu, bem forte. Sou eu. Aê, glória a Deus, vamos aplaudir. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, irmãos, estão na bênção. Quando Jesus disse: sou eu, todos eles caíram por terra, diz a Bíblia. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Você já está sentindo a presença de Deus aí, eu sei disso. Porque Jesus é o grande eu sou. Ele disse para a multidão: antes que Abraão nascesse, eu sou. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador, Redentor, que te ama e que é o vencedor para nós, para mim e para você. Jesus vence todas as batalhas. Sou eu. Quando ele disse: sou eu, todo mundo caiu por terra. Irmãos, eu concluo dizendo: tenha fé em Deus. É Jesus. Quem está cuidando de você é Jesus. Quem te chamou para ser crente foi Jesus. O Tomézão estava duvidando. Jesus apareceu no meio deles. O Tomé estava dizendo para todo mundo: eu não acredito que ele ressuscitou. Só acredito vendo. No outro domingo, porque o Tomé faltou de um culto de domingo, não sei porquê, mas está na Bíblia. No outro domingo, Jesus apareceu no meio deles. Aí o Tomé: Senhor meu e Rei meu. Jesus falou para ele: não sejas incrédulo, seja crente, Tomé. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não me viram, mas creram em mim. Bem-aventurado o povo que ainda não viu, que ainda não sentiu, mas crê em Jesus, crê na palavra gloriosa de Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem te chamou para ser crente, cristão, evangélico, foi Jesus. Ele te ama e Ele é poderoso na tua vida. Tenha fé em Deus. Não é no pastor Valério, não é na denominação. Tenha fé em Deus. Fica de pé. Continuando essa leitura, só para a gente concluir. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Irmãos, Deus vai te dar experiências gloriosas de andar sobre as águas nessa tempestade que você está passando. Você vai andar sobre as águas.
Sabe por quê? Porque é palavra de Jesus. Venha. E você vai. A fé nos faz saltar do barco, porque Jesus disse: venha. A fé fez Pedro saltar do barco e andar sobre as águas. Você vai ter experiências gloriosas de fé com Deus, porque Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. Pedro andou sobre as águas, isso é fé. Agora, irmãos, tome cuidado, porque no versículo 30, a Bíblia diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A fé de Pedro se tornou inoperante quando ele parou de olhar para Jesus, quando ele parou de andar com base naquilo que Jesus tinha dito: vem. E ele começou a reparar no vento. Certamente as vestes de Pedro começaram a balançar com o vento, e o vento era realmente forte. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas circunstâncias, no mar agitado, no vento forte, Pedro começou a afundar. Irmãos, é assim conosco. Se tirarmos os olhos de Jesus, as circunstâncias vão nos criar medo, vão nos amedrontar e nós vamos afundar. Então não tire os olhos de Jesus, tenha fé em Deus, creia naquilo que Jesus disse, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir a palavra dEle. Ele é o teu Pai. Hoje é o dia dos pais e você é um pai abençoado. Daqui a pouco nós vamos orar e ungir todos os pais. Mas o verdadeiro Pai, em quem nós podemos confiar plenamente, é o nosso Deus. Feche os teus olhos e agradeça a Deus, porque Ele é teu Pai e porque você pode confiar nele.